Não, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de parabenizar, né, o evento. Ontem, participei de uma reunião com o Alexandro, né? Uhum. E também você foi muito elogiado pelo seu trabalho, que está sendo assim excepcional, tá? Parabéns Tá, mesmo. obrigado, mas isso aí tu sabe, né? É fruto da equipe. O grupo é bucha e tá ajudando Não, bastante. pois é, não, eu sei. Mas eu sei que há um grande líder por trás. Ah, tá bom. Ó, já tá no ar a live, tá? Não, maravilha. Tá, então, gente, ó, muito obrigado, parabéns pelo que vocês fizeram. A mesa foi muito legal. O envolvimento que teve aqui no Face e na live tá a 1000. Esse vídeo aqui dessa live, depois eu vou colocar direto. Eu vou colocar. Ó, o Christian caiu, mas depois a pouco ele volta. Eu vou colocar lá no Moodle, vou colocar no Face também. Então é material que vai ficando. A questão aqui agora vocês vão interagir, vão conversar sobre a mesa das licenciaturas com pessoas que estão inscritas e com pessoas que também não estão. Então vocês fiquem à vontade para fazer um resgate, para conversar alguma coisa, até que comecem a entrar as questões, e aí eu vou colocando e jogando na tela. Tudo bem, Wilkie? Adão? Beleza. Show. Vamos lá. E Christian? Oi, maravilha. Então tá. 100%. Fiquem à vontade que eu vou agora, então, sair fora, mas eu vou largando as questões para vocês aí, tá bom? Eu estava assistindo a mesa, revendo ali, né, o que nós estávamos conversando e tal, e vi que tem muitos comentários no próprio Moodle, no fórum e no Facebook. Eu acho que uma coisa que a gente pode ir falando é que depois a gente vai comentar e vai responder cada um com calma. Né? A Karina, né, tá mandando uma mensagem para nós, uma pergunta, parabenizando o evento, né, falando que foi muito bom assistir, tá? Obrigado pela participação aí, Karina. Né? Nós entendemos que essa é uma demanda importante, a formação de professores de computação, né? A licenciatura em computação, ela aparece com um ponto-chave aí, principalmente no desenvolvimento, né, dessa articulação entre pensamento computacional, cultura digital, mundo digital, né, para a gente não ver essas questões meio separadas uma das outras, indissociadas, né? Como é que vocês veem essas questões aí? Deixa eu estar aqui. Eu acredito, vocês escutam bem, né? Tá. Sim. Eu acredito que há uma necessidade da gente rever muitos PPCs de curso, né? Os PPCs atuais não preveem isso. Eu acho essencial a gente também incluir a computação, né, nesses cursos, porque somente dessa forma a gente vai conseguir introduzir, né, definitivamente esses conceitos computacionais todos nas outras disciplinas, né? A maior dificuldade que eu vejo hoje dos professores por exemplo, como inserir a computação na geografia, como inserir a computação na história, né? Como a gente utilizar o poder computacional, os algoritmos, né? Metodologias que a computação utiliza para resolver problemas, né? Então, somente eu acredito dessa forma a gente vai conseguir introduzir de vez a computação nas disciplinas. E tem que haver uma parceria muito grande entre quem é da área da computação junto com as outras áreas, né? Os professores vão ter que ter medo, né, de contatar o professor que é da área da licenciatura em computação e pedir ajuda dele. Eu acho que não, né, o licenciado está aí para isso. Então, é isso que eu tinha assim, para comentar com vocês. Pois é, eu concordo, né? E
somente nessa fala inicial do Adão, concordo demais quando o Adão diz que essa discussão ela não pode ser separada, né? No sentido de repente, você ter grupos distintos, por exemplo, um grupo pensando no pensamento computacional, um outro grupo pensando em como que a licenciatura vai trabalhar quando o pensamento computacional finalmente foi inserido de uma maneira mais oficial, de uma maneira mais profunda nessa discussão. Ela precisa ser feita de uma maneira junta, né? A gente precisa discutir isso junto, a gente precisa fortalecer todos os grupos que discutem isso e, mais do que nunca, fazer uma discussão conjunta, uma discussão no sentido de que nós possamos deixar claro para a comunidade a importância do ensino de computação, a importância do pensamento computacional e deixar claro o papel do licenciado em computação, deixar claro o papel da licenciatura em computação dentro desse contexto do pensamento computacional nas escolas, né? Uma nova pergunta aqui da Cilei Pietrobelli, né? Eu vou ler a pergunta aqui, daí você fica... Inclusive, um abraço à professora Cilei, muitas saudades de conversar com ela. Então, vamos lá. Ela diz assim, professores, ao mesmo tempo que temos 15 em 15 dias, não sei o que ela quis dizer com isso, mas os cursos de formação, o tempo de formação, suas grades, seus conteúdos importantíssimos, considerando também a fundamental importância do pensamento computacional. Como vencer a rapidez disso tudo? Eu acho que ela está falando aqui essa grande evolução da tecnologia, essa rapidez com que mudam a informática, muda muito rápido. Hoje eu tenho um programa e amanhã ele já está obsoleto, tem outro. Eu acho que ela está falando nesse sentido, como dar conta dessa velocidade que está o mundo, né? Eu, na minha concepção, já vou aproveitar para respondendo, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar muito bem é que a escola ela não pode entrar nessa dinâmica de consumismo de tecnologias. Eu acho que daí que aparece a licenciatura como uma questão importante, né? Onde tem ou a licenciatura em computação ou o próprio professor das diversas áreas, quando ele olha para a questão da tecnologia, ele tem que olhar questões e pensar questões e planejar questões significativas para o seu trabalho, né? Eu acho que daí aparece o sujeito da computação como uma pessoa que vai ajudar os professores a fazer esse filtro, para que a gente não coloque a escola no olho do furacão do consumo e comece a dizer assim, eu tenho que ter essa última tecnologia, e acaba não fazendo o processo de produção do conhecimento ou construção do conhecimento, né? Eu acho que essa é uma questão fundamental aí. Até complementando a fala, acredito que aqueles professores que não sabem como levar a computação para a sala de aula, dê uma olhada no currículo do CIEB, né, onde são tratados os 3 grandes eixos, que é a cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Lá tem um passo a passo de como levar a computação para a sala de aula, a tecnologia, a informática, tá? A cultura digital, a tecnologia digital e a digital. Lá tem por ano, né? Eu quero trabalhar pensamento computacional no 6º ano, né? O pilar de abstração, por exemplo, está lá, né? Uma sugestão de habilidade, uma sugestão de prática, uma sugestão de avaliação, tem materiais de referências também que estão à disposição lá para o professor
utilizar como um apoio, ok? Quando eu vou tentar aprofundar um pouco, né, nesse sentido, eu acho que a questão da professora Cirlei, né, se eu bem entendi, acho que ela quis dizer ali no começo, professores ao mesmo tempo que temos 15 anos em 15 dias, né, que foi a fala, salvo engano, do professor Alex ontem, não tenho certeza sobre isso, tá? Mas eu acho que foi nesse sentido. E aí eu acho que essa é uma questão extremamente complexa de responder e que a gente não consegue responder de uma forma prática, né? Explico por quê. Se nós tivemos 15 anos em 15 dias, mas nós temos que analisar o seguinte, né? Primeiro, não foi algo planejado, né? Então, nós não vivemos esses 15 anos em 15 dias, isso tomando, assim, por base a metáfora do professor Alex, nós não tivemos esses 15 anos em 15 dias porque nós quisemos, né? Ou porque nós planejamos. Muito pelo contrário, nós fomos pegos de surpresa com uma pandemia e aí, de uma hora para outra, todos nós tivemos as nossas vidas completamente modificadas, todos nós saímos de um cenário e partimos para um outro cenário totalmente diferente, um cenário que há alguns poucos dias atrás não passava pela cabeça de nenhum de nós. E com isso, a gente começou a ter que prestar atenção em algumas coisas que antes, que há pouco tempo atrás, muitos de nós não prestávamos atenção. E essas coisas, elas vão desde as realidades completamente diferentes que nós temos no Brasil, em termos até de estrutura. Então, se por um lado nós temos algumas universidades que conseguiram manter 100% quase das aulas de graduação num formato à distância, porque menos de 4% dos alunos dessas universidades têm acesso limitado à internet, todos os outros têm um bom acesso à internet. Nós temos outras universidades no Brasil que tiveram que interromper completamente as aulas, porque mais de 80% dos alunos não têm o acesso mínimo necessário à internet para você conseguir manter uma graduação, entre aspas, à distância, mesmo que por um curto espaço de tempo. E aí nós somos também obrigados a enxergar uma realidade onde existe um grupo de professores que tem um acesso muito grande e que são completamente alfabetizados digitalmente, que conseguem utilizar recursos tecnológicos com certa facilidade, mas nós também precisamos enxergar na prática que existe um grupo imenso de profissionais que não tem a mínima condição ainda de fazer uso de uma tecnologia, né? Então, isso nos mostrou o quanto que as realidades que nós temos no Brasil são completamente diferentes. E mostrou que responder essa pergunta de como vencer os 15 anos em 15 dias, ela não é trivial, ela não é uma pergunta que a gente consiga responder de fato, e ela se torna, então, um desafio que nós temos para o pós-coronavírus, né? É mais um desafio para o pós-coronavírus. Afinal de contas, como que nós... A pergunta, ela sobra, na verdade, no seguinte sentido, né, no meu ponto de vista. Como que nós, enquanto os professores que formamos os professores da geração atual e possivelmente da próxima geração, vamos fazer nesse pós-coronavírus para que nós consigamos, por exemplo, manter uma educação à distância se tivermos uma outra epidemia como essa daqui a alguns poucos meses ou dias até. Viu, Will, que eu acho que a epidemia acabou fazendo um movimento que nos força a pesquisar, a conhecer, a aprender novas tecnologias, né? A gente teve que sair, achar uma alternativa. Mas eu acho que a gente pode destacar, porque como a gente está defendendo a questão da licenciatura, que esse é um movimento permanente nos cursos de licenciatura de pesquisas de tecnologia, de pesquisas de alternativas para ser articular o conhecimento na escola por meio das tecnologias, a utilização da computação nas diferentes áreas, né?
E eu acho que isso extrapola a pergunta anterior, que eu não consegui enxergar, que eu não estou mais vendo, mas extrapola um pouco aquela ideia de ter um professor ou não, né? Eu acho que o mais de computação, ter um professor ou não de computação, porque o mais importante nesse ponto é destacar que há um conhecimento relevante da computação que precisa chegar na escola, né? E é esse movimento que a gente pode ir contribuindo enquanto licenciatura em computação. Claro que sempre nos surge as perguntas aonde vamos atuar no mercado de trabalho, etc., né, do licenciado em computação. Mas como o Wilk diz, essa é uma pergunta complexa, né? Tem várias situações e vários fatores. Eu acho que o Wilk falava na questão dele ali, tem concursos que às vezes pedem alguém lá da computação que não aparece o licenciado em computação. Eu acho que essas pequenas coisas vão mudando, mas o mais importante de tudo é mostrar onde tem um profissional licenciado em computação, como esse processo ele flui com mais tranquilidade, como é produzido um conhecimento com mais articulação, né? Aqui, a Auriane Hertal fez uma pergunta, né, sobre o professor de computação, então eu acho que é para tentar responder ela que eu trouxe essas questões, tá? Ela diz que muitos professores têm medo de usar a tecnologia em aula por não saberem usá-las corretamente. Eu acho que essa bandeira a gente já, né, muitos vão ter dificuldade em usar a tecnologia, a gente está vendo isso no nosso dia a dia, né? Alguns enfrentam essa dificuldade, mas eu acho que esse lugar na escola, então eu vou trazer de novo, do licenciado em computação como um articulador na escola, né, do uso dessas tecnologias. Tem um professor lá de matemática que usa e desenvolve várias atividades, ótimo, que bom, mas daqui a pouco tem um professor lá de ciências que nunca usou nada, nenhum recurso, talvez por ali a gente pode ir desenvolvendo alguns trabalhos, alguns projetos interdisciplinares integradores. Vou ler aqui a pergunta da Rafaela Corrêa, ela se preocupa aqui com a questão da computação para a educação básica e como que podemos levar esse pensamento computacional para o sistema prisional. Ela se preocupa com ela. Aí também tem, né, uma gama de pessoas que estão excluídas do sistema, né? Será que seria importante para esse grupo também, para que eles tenham uma nova forma de pensamento, ela vai dizer assim. Como é que vocês veem essa questão aí, colegas? Entendo que o pensamento computacional ele é algo importante, né? Independente da presença ou não das tecnologias. E o que esse pensamento ele contribuiria com esse grupo de pessoas, com essas pessoas que eu acho que merecem também uma atenção especial, porque elas tiveram a vida inteira excluídas do sistema, continuam lá reclusas, né? A gente sabe que em alguns momentos tem a presença do Estado oferecendo educação, a gente sabe de escolas dentro de casas prisionais, vamos chamar assim, e seria interessante desenvolver esse trabalho lá também ou não? Como é que vocês veem isso? Olha, Adão. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, porque essa pergunta da Rafaela é mais uma pergunta muito forte, né? E eu estava lembrando de alguns anos atrás que eu estava envolvido em alguns projetos que trabalhavam justamente com a educação no sistema prisional de uma capital brasileira. A gente fez algumas coisas no sentido de ver, pelo menos, como que a tecnologia, não necessariamente o pensamento computacional, etc. e tal, mas como que a tecnologia, de modo geral, podia ajudar de alguma forma nesse sentido, né? E aí eu não sei se a Rafaela, ela quando fez essa pergunta, se ela se ela tem trabalhado com isso, se ela tem sentido na prática as dificuldades que é isso, né?
E a realidade, Rafaela, pelo menos o que eu percebi, e aí eu vou falar para ti de uma realidade que a gente tem lá no Nordeste, tá? Eu não sei como que é no resto do Brasil, mas lá a realidade é a seguinte, lá, antes da gente falar sobre o pensamento computacional dentro da educação oferecida dentro do sistema prisional, a gente precisa antes falar de pelo menos ter a possibilidade de ter uma educação dentro do sistema prisional, porque não tem o básico, né? Então, você tem no sistema prisional uma quantidade muito grande de pessoas que, como Adão passou, antes de entrarem dentro de antes de entrarem nesse sistema prisional, passaram suas vidas inteiras sendo excluídas, sendo marginalizadas, não tendo direito à educação básica. Então, uma grande parte desses prisioneiros, por exemplo, eles não sabem ler, não sabem escrever, não têm acesso ao básico, tem uma dificuldade muito grande de conseguir até mesmo compreender a realidade ao qual está inserida. Então, eu diria que antes de nós começarmos a pensar no pensamento computacional dentro desse núcleo da sociedade, a gente precisa ter uma abertura para outras coisas que vêm até antes disso, né? E isso perpassa por o desafio político, né? Não tem como a gente vencer, não tem como a gente entrar nesse campo se a gente não vencer o desafio político de mostrar a importância do pensamento computacional nos diferentes nichos, nos diferentes núcleos sociais, e aí, a partir disso, consequentemente, você mostrar também que o pensamento computacional precisa ser inserido dentro desse nível. Christian, quer comentar alguma coisa? Sim, estava acompanhando ali alguns posts, né? Eu gostaria de relembrar algumas pessoas, tá? Que pensamento computacional não é informática, tá, pessoal? Deixar bem claro isso. Vamos botar assim de uma forma bem curta e grossa, né? Informática é você saber lidar com Windows, com Word, com Excel, com PowerPoint, internet, baixar vídeo, essas coisas assim. Computação é algoritmo, bit, byte, programação, tá? São coisas completamente diferentes entre si. Então, tem que deixar isso bem claro, né, para todos os professores, tá? Em relação àquela pergunta, acho que tiraram já, né, do sistema prisional, eu acho que é importante a gente deixar claro também que essas pessoas, elas vão sair do sistema prisional e vão retornar, né, à sociedade. E, com certeza, essas pessoas vão trabalhar, vão ter um ofício, certo? E essas pessoas, elas também precisam estar ambientadas, né, ter uma fluidez tecnológica, saber lidar com equipamentos, programação e algoritmos, certo? São as profissões do futuro. Tem uma outra palestra, até que eu posso, se vocês quiserem compartilhar aqui com vocês, falando especificamente das profissões do futuro e como o pensamento computacional ele vai impactar, né, nessas profissões do futuro. Então, essa pessoa, né, que está saindo do sistema prisional, ele vai ter que lidar em algum momento com algum sistema de automatização, por exemplo, tá? Ou lidar com algum tipo de programação, né? Eu falo em programação, a gente pensa só a programação, aquele algoritmo, mas não, hoje a gente consegue, né, programar equipamentos, né? Quem nunca programou um micro-ondas para preparar um alimento, certo? Então, a gente tem equipamentos que a pessoa necessita saber lidar, né, com essas sequências de passos, certo? E também aprender o que é um if, né? Um e, um senão,
um C, enfim, essas... E aí, antes de nós entrarmos ali também nessa questão do Anderson, agora eu vim comentar, eu estou pensando o seguinte, ainda nessa questão do sistema prisional, né? Sim. Nesse espaço tem alguns limites, né? Por exemplo, a própria tecnologia, tu não pode disponibilizar, por exemplo, uma internet, né? Como é que vai disponibilizar uma internet num lugar onde os caras, senão os caras não estão conectados e tal. E aí eu lembrei de uma tese que esses dias um colega apresentou, que eu acho que uma hora dessa a gente pode trazer ele para conversar conosco, como que o pensamento computacional contribui para potencializar ou para desenvolver as funções mentais superiores de Vygotsky. Ele fez uma leitura vygotskiana do processo. Eu acho que nessa concepção do pensamento computacional ele pode ser interessante, sim. Sim, entende? Mas olha só, a gente tem colegas de Santa Rosa, por exemplo, que estão trabalhando informática, né, com o sistema prisional. Para você programar, você não precisa ter internet, né? Você consegue desenvolver qualquer aplicativo sem utilizar a internet. O que você precisa, muitas vezes, é de equipamento, né? E isso tem disponibilidade, porque o pessoal utiliza isso. O campus de Santa Rosa, do Instituto Federal Farroupilha, utiliza isso lá, por exemplo, tá? Agora, outra coisa que dá para ser feita é utilizar materiais que trabalham o pensamento computacional desplugado, certo? Então, você tem diversos materiais disponíveis que você pode baixar, imprimir e levar para trabalhar com os seus alunos, essas pessoas, tá? Quem quiser conhecer, vale a pena dar uma olhada no site computacional.com.br, tem vários materiais lá, mas também tem outros sites, se você entrar lá, você vai ver que tem os links, você pode clicar. Tem um material que eu gosto muito, que é um material da Argentina, os livros didáticos já para todo o ensino fundamental, vale a pena dar uma olhada, que ele trabalha vários conceitos da computação de uma maneira muito lúdica, tá? Teve um outro comentário ali de uma pessoa que disse assim, eu não consigo me manter atualizada, né? Veja bem, um algoritmo, vamos pegar um algoritmo. Um algoritmo, se você pegar qualquer linguagem de programação, né, ele vai sempre existir o if, o else, o then, enfim, vários comandos, tá, que inclusive se repetem em diversas linguagens de programação. Então, isso não vai ser alterado, né? Isso vai ser mantido. A questão é de você entender o conceito de programar, tá? Com certeza, né, essas pessoas, elas vão desenvolver a questão não só de algoritmo, mas também o reconhecimento de padrão, a decomposição, a abstração, certo? Então, são coisas que eles vão levar para o resto da vida, né? Independentemente de se estão entrando em sociedade ou não. Christian, essas questões que tu traz, eu acho que é importante a gente destacar que eu acho que daí é o que um pouco vai ao encontro do que a Rafaela falou, a ideia do pensamento computacional como uma habilidade importante, tal qual a leitura e a escrita, como a Janete Wind fala, né? Sabendo fazer cálculo. E de que forma que esse pensamento computacional pode contribuir para essa, né? De que forma que ele está contribuindo para isso? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprofundar. Por isso que eu falava antes da tese do colega, aquele que nos abre, nos indica, ou nos traz indícios de como esse pensamento computacional contribui para as funções psicológicas superiores. A própria tese que você tem, que mostra os pilares, claro que isso vai nos mostrar o seguinte, que o pensamento computacional ele é importante para esse público, mas ele é importante na educação básica como um todo, né? E se ele é importante na educação básica como um todo, pode ter a necessidade de um novo profissional nesse âmbito, né? E aí eu já conecto com a pergunta do Anderson Damasceno, que ele diz assim, como subverter a ideia do garota da informática na escola?
Porque às vezes está o cara lá da informática, o pessoal diz assim, ó, esse aí é o cara da informática, né? E às vezes ele tá lá sendo visto e olhado apenas como um sujeito que vai auxiliar. Eu acho que a ideia, né, da licenciatura em computação é justamente essa, subverter essa lógica, né? Hoje, as tecnologias que têm à disposição, elas são democráticas. Eu vou usar esse termo. Democráticas, quer dizer, qualquer pessoa pode se apropriar delas, né? Então, diversos professores podem, mas mesmo assim, esse lugar do licenciado em computação, ele é importante, porque é sobre o que a gente falava anteriormente, né? O pensamento computacional entra num lugar como a escrita e a leitura entram na educação básica, para nós tentar fechar essa questão já do Anderson aí. Né? Aí eu acho que meio que esse cara que está na escola, ele vai ser visto como um professor de computação, e não como um garoto da informática para ir lá resolver o problema do computador quando surgiu lá alguma coisa. Né? Sim, ele é um articulador do conhecimento interdisciplinar. Né? Ele é um cara que vai circular na sala dos professores muito mais do que no laboratório de informática, para pensar esses projetos integradores, envolvendo tecnologias digitais e envolvendo o pensamento computacional. É esse valor que tem que ser mostrado para que esse sujeito saia desse lugar de garoto da informática. Olha, Anderson, primeiro um abraço para você. Cara, eu vou arriscar dizer uma coisa, mas antes deixa eu só te falar, né? Eu acho que nesses momentos de crise é que a gente tem a oportunidade de se mostrar como protagonista, né? E eu acho que é nesse momento pós-coronavírus que o licenciado em computação vai ter uma grande oportunidade de se colocar como um protagonista, dentre outras coisas, como esse articulador que o Adão colocou na fala dele. E eu arrisco dizer o seguinte, e na verdade, arriscar modo de dizer, porque eu digo com extrema confiança, se o licenciado em computação tivesse mais espaço, se o licenciado em computação tivesse já hoje o espaço que ele de fato merece ter, esse momento de crise que nós estamos enfrentando agora, tendo o profissional de licenciatura em computação já como um protagonista nesse sentido de articulador, o Brasil passaria por essa crise, pelo menos no aspecto da educação, com maior facilidade do que o que a gente está passando. E, diante disso, o momento pós-coronavírus é o momento para a gente conseguir demonstrar, é o momento para a gente conseguir colocar, de fato, o licenciado em computação no lugar que é de direito a ele. Beleza. Ok. O Leandro Oyara, né, ele traz uma questão que a gente sempre, né, vira e mexe, a gente cai nessa que eu acho que ela é uma questão importante. E que ele pergunta assim, tá, mas e o espaço desse profissional? Tem um curso de licenciatura, forma um licenciando, e aí as escolas não contratam esse sujeito. Essa é uma pergunta importante que a gente tem que enfrentar, né? Então, que não tem uma resposta, dizer assim, ó, eu vou resolver colocando uma disciplina lá na escola. Eu acho que não é por aí, né? Eu falei ali na mesa, se a gente simplesmente achar que é colocando uma disciplina na escola que vai resolver esse problema, a gente vai enfrentar, vai criar outros maiores ainda, né? Então, me parece que esse sujeito, ele vai, e aí é a minha opinião, posso depois ouvir os colegas, né? Ele vai conquistar esse espaço nas escolas, não tem outra forma, né? E perpassa pela valorização desse trabalho que ele está desenvolvendo. O exemplo é Santa Cruz aqui, né, no Rio Grande do Sul, que está contratando, né?
Tem alguns lugares, Christian, tem alguns lugares que contratam, né? Mas a pergunta dele, do Leandro, ela é importante, né? Então, é uma questão complexa, como falava o Wilk antes, e que vai perpassar por pressão política em algumas situações, que talvez em alguns lugares tenha uma necessidade de ter um tempo em específico para desenvolver projetos interdisciplinares, onde apareça a questão da tecnologia, ou outros lugares vão ter necessidade do trabalho com o pensamento computacional, né? Então, dependendo da região, vão ter nichos diferenciados de atuação do licenciado em computação. Por isso que lá no norte, onde o Wilk fez o curso em Pernambuco, né, Wilk? Lá tem uma lógica do curso de licenciatura em computação. Aqui em Santo Augusto é uma outra demanda e uma outra lógica. Aqui em Santo Augusto, a nossa demanda muito maior é uma demanda pedagógica para o desenvolvimento da cultura digital. E recém agora a gente tem pensado e tem introduzido a questão do pensamento computacional e a gente tem percebido que isso é um nicho muito importante. Tanto que a gente está pensando numa pós, entendeu? E aí, nessas conversas, dialogando, principalmente com o pessoal do Nordeste, que eu acho que está muito mais desenvolvido, às vezes eu percebi, eu aprendi muito com o pessoal do Nordeste, essa questão do pensamento computacional. Eles têm já uma caminhada muito maior e de mais tempo do que nós aqui em relação a essa questão da computação desplugada e tal. Nós começamos a desenvolver algumas pesquisas nesse sentido. O pessoal lá, eu tenho visto trabalhos assim, junto com escolas, né? Eu lembro que um tempo atrás, a gente fez um dossiê, isso no primeiro encontro da licenciatura em computação, há 7 anos atrás. Uhum. E aí participou a Pasqualini, participou o Esivaldo, o professor Daltro, a Márcia, o André, todos estavam juntos aí. E a gente, no dossiê, eu acabei escrevendo um texto junto com a Pasqualini. E aí eu vi que ela compartilhava muitas experiências de pesquisas, de atividades que eram desenvolvidas nas escolas com o pensamento computacional. E nós aqui em Santo Augusto, a gente trabalhava muito com a questão da cultura digital. E aí eu comecei a pensar, olha aí, tem uma coisa que a gente precisa estudar mais, né? Então, me parece que tem essa linha. E hoje a gente tem aí a tese do Christian sobre pensamento computacional. Tem muitas questões que nos abrem para muitos trabalhos diferentes. Tem o próprio site ali, né, Christian? Tem um site onde tem diversos materiais que os professores podem utilizar na sala de aula, tem indicação de links para outros sites, onde também os professores encontram material para acessar, baixar, imprimir, enfim, né? E existe também o nosso grupo no Facebook, quem quiser participar, também tem o link no site lá, Pensamento Computacional Brasil, vale a pena dar uma conferida, conhecer, porque a gente sempre tem postado lá atualizações, né, a respeito da adoção, da introdução da computação na sala de aula. Adão, e essa questão do Leandro Iara, né, realmente, é exatamente como você falou, são situações diferentes. Eu lembro uma época, viu, Adão, que lá em Pernambuco não faltava emprego para o licenciado em computação. Isso foi na época que foram instituídos lá em Pernambuco as escolas técnicas estaduais para todas as cidades com mais de 30 mil habitantes. E aí só que aí, veja, já não era na perspectiva do pensamento computacional, era na perspectiva do ensino técnico, né? Então já era uma perspectiva diferente. Tem outros estados lá do Nordeste que já entram na educação básica com o pensamento computacional. Então o primeiro ponto é esse, realmente são situações, são realidades muito diferentes que a gente tem no Brasil em relação a própria necessidade de momento do licenciado em computação. Atualmente, lá no estado de Pernambuco, eu estava falando com a Tancy Cleide, que é da Federal Rural lá da Federal lá de Pernambuco, e ela estava me falando do crescente movimento das escolas makers, né, desse movimento maker, que tem crescido muito lá no estado de Pernambuco. Ela estava até questionando no momento que eles estavam
abrindo muito espaço para o licenciado em computação, e ela estava perguntando, será que o licenciado em computação realmente tem sido formado com a habilidade para atuar também nesse campo? Mas isso não vem ao caso, né? Só para contextualizar que realmente são realidades diferentes que a gente tem em relação à necessidade do profissional licenciado em computação. Agora, tem um detalhe importante também nessa pergunta que o Leandro fez, que é o seguinte: há uma desvalorização não só da licenciatura em computação, mas das licenciaturas em geral no Brasil. Quem é que quer cursar licenciatura hoje em dia, né? Quem é que entra na licenciatura com, como que eu posso dizer, tendo a licenciatura como a primeira opção de vida? Honestamente, são raros, são aqueles que desde de jovem decidiram que queriam investir na educação, decidiram que queriam ser professores, etc. e tal, né? Quem quiser ter, inclusive, uma base mais científica para isso, o ano passado, né, dentro do workshop das licenciaturas em computação, nós tivemos alguns artigos que foram publicados nesse sentido. Eu sugiro, quem quiser dar uma olhada, procura aí, coloca no Google assim, eles não querem ser professores. E aí vocês provavelmente vai aparecer logo de cara no Google um dos artigos que foi publicado ano passado no WLeak, que vai refletir um pouco sobre essa questão. Então, não é só um desafio das licenciaturas em computação, né? É um desafio geral. Infelizmente, as licenciaturas no Brasil, elas são extremamente desvalorizadas, né? Então, a gente tem que ter essa... Então, a gente tem que ter uma pressão política no sentido de valorização das licenciaturas em geral, também. Né? Valorização do professor, né, Wilk? Que é uma questão importante. À medida que você valoriza um professor, provavelmente tem mais pessoas que vão querer fazer cursos de licenciatura. E como o Wilk é legal essa tua questão, Wilk, porque as licenciaturas como um todo, se a gente for olhar para grande parte das universidades privadas, já quase não existem as licenciaturas, mas são raras as universidades que mantêm o curso de licenciatura. Licenciaturas, né? Licenciaturas como um todo, né? De todas as áreas. Então, eu acho que mantém aquelas que têm uma preocupação, né, para além da questão econômica, porque essa questão da crise das licenciaturas é evidente. A gente vai num grupo de alunos do terceiro ano do ensino médio e pergunta quem quer ser professor, a gente vê que tem uma lacuna muito grande aí. Mas aí também temos que levantar outra questão, que vai ter falta de professores logo, né? Temos um apagão de professores, porque se tem pouca gente fazendo esses cursos de licenciatura, logo, né, teremos dificuldade com essa questão. Mas eu acho que podemos avançar aqui. Tem uma pergunta da Cristina Mara Moreira. Ela diz que ela é do interior de Minas Gerais, tá? Tem 700 alunos a escola, ensino fundamental e médio, e eles não têm na escola a possibilidade de ter um profissional para trabalhar cotidianamente, mas não faz parte do quadro da escola esse profissional, ela diz. E o laboratório de informática não tem nem computador que atendam a essa demanda. E ainda contamos com uma realidade em que a maioria da população vive no meio rural. Bom, são as diferentes realidades que tem nesse nosso Brasilzão, né? Político, né? Política. E aí essa é uma questão que eu trago ali, Cristina, quando eu apresentei antes na mesa o desafio da disponibilidade, né? Eu acho que os computadores, eu comecei a trabalhar com informática, eu trabalhei muito tempo em escolas, fazendo essa articulação com os professores, coordenando a informática na educação e tal, em escolas privadas também. E aqueles laboratórios que chegaram nas escolas públicas, grande parte deles estão obsoletos, quer dizer, o desafio da disponibilidade está presente, mas não significa que a gente vai desistir dos computadores, a gente precisa estar sempre renovando esses equipamentos, né, na medida que a gente consiga, mas não é só isso, né. Eu falava lá na fala da mesa de um autor
indiano, que ele é um físico. Ele tem um livro que foi publicado pelo Senac aqui no Brasil, que é parte do título é o Furo na Parede, né? É estranho o título. E lá eles colocaram um computador por escola, né? E aí ele mostra no livro, se vocês pesquisar lá no YouTube, o Furo na Parede de Sugata Mitra, vai ter muitos vídeos sobre isso. Então ele faz uma revolução na educação utilizando um computador apenas. Então isso perpassa por essa questão da licenciatura em computação, a formação de um professor pesquisador, né? Que vai colocar a inovação, a criatividade, o pensar em projetos interdisciplinares, integradores, que potencializem a criação do conhecimento na escola, né? Não se trata de você ter ou não computadores. Claro que se tiver, muito melhor. Temos que continuar insistindo nisso, né? E certamente a escola vai poder desenvolver projetos muito interessantes. Mas se não tiver, não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, mas a gente ainda tem possibilidades de trabalhar com muitas outras coisas. Não significa que o pensamento computacional ou a computação desplugada só vai entrar quando não tiver equipamentos. Eu acho que ela tem que entrar sempre. Né? Ela tem que entrar paralelamente, né? Muitos professores utilizam a computação desplugada para introduzir um conceito, certo? Sim. E aí, depois que os alunos compreenderam aquele conceito, então parte-se para a máquina, né? Que daí eles já conseguiram entender. O que é uma repetição, um looping, né? Vamos fazer atividades plugadas em loopings, utilizando variáveis, variáveis com números fixos, loopings com números fixos, ou então loopings variados, né, com repetição variadas. Então, isso você pode trabalhar desplugada, de maneira desplugada, e aí, posteriormente, você vai, então, para o código, para o Scratch, para seja qual for a linguagem de programação que você vai utilizar, Python, C, Java, enfim, tudo mais, né? Só para finalizar aqui, né, é importante a gente deixar claro que o uso massivo de dispositivos tecnológicos em aula não garante uma melhor educação, porém ela pode ser o meio pelo qual os estudantes encontram alternativas para a solução de problemas complexos. Certo? Vocês aqui ficam conversando e não olham o WhatsApp de vocês. Não, eu estou vendo aqui. Tá, Adriano, eu ia levantar aqui, ia buscar meu celular, que eu deixei lá na sala, ou eu ia acessar o WhatsApp agora aqui pelo computador, porque eu estava pensando, acho que o Adriano esqueceu nós aqui Capaz, é que vocês estavam tão animados fazendo as coisas, e estava tão legal o papo, o pessoal participando, que eu não quis atrapalhar. Só que, agora é hora do almoço, né, pessoal? Parabéns, muito obrigado. Essa live está disponível no Face e no YouTube, e eu vou também colocar, porque ela vai ficar gravada, né? Vou colocar também lá no Moodle, então fica com mais um material adicional para a mesa de vocês que eu vou colocar lá, tá certo, gente? Legal. Muito obrigado pela participação de todos e muito obrigado pelas perguntas, tá? E vamos nos falando aí. Foi legal. Fala, Wilk. Adriano, deixa eu só, primeiro, te parabenizar pelo evento, tá? Cara, quando eu vi mais de 5.000 pessoas fazendo a inscrição, você não imagina como que eu fiquei feliz, como que eu fiquei contente, né? Tem, por exemplo, os alunos da especialização da USP, a especialização em computação e educação que a gente tem, compartilhando o evento, muita gente participando, muita gente de outros grupos participando. Você conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil da gente fazer, que foi inclusive unir diferentes grupos que normalmente vão para eventos separados. Então, primeiro, parabéns pelo convite, agradecer, aliás, pelo evento, parabéns pelo evento e obrigado ao Adão pelo convite. E eu queria dar uma sugestão, aproveitando esses mais de 5.000 contatos que você tem aí agora, da gente fazer outras lives como essa, da gente, em alguns momentos, não necessariamente em um evento assim, mas da gente pegar pessoas interessadas em alguns tópicos e poder, de vez em quando, aí, ao longo do ano, fazer algumas lives, fazer algumas discussões. E olha que coisa linda aparecendo aí do lado do Christian. Isso aí.
E esse é o lado bom, um dos lados bons do home office, ele poder abraçar quem a gente ama quando precisa, quando quer, qualquer momento. Adriano, Oi. Beleza? Então, agradeço aí o Christian e o Wilk que, né, participaram da live. Tem mais o professor Renato, que participou da mesa, não pôde se fazer presente, agradeço também. E lembrar vocês que agora de tarde é 1h30, né, ou 14 horas, Adriano? Deixa eu ver que eu tô perdido em tanta tela aqui, peraí. Agora de tarde... É 1h30. 1h30. Tem a fala do professor André de Souza Lemos, né? O ensino da computação para pós-humanos, tá? Então, eu acho que isso é um convite para o pessoal que está assistindo a live de participar e para entender um pouco que esse lugar do licenciado em computação ele é um lugar complexo, de fato, que a gente precisa ir moldando, pensando, articulando, reestruturando, né? Esses espaços e conquistando, principalmente, esses espaços de educação, tá bem? Isso aí, perfeito. Abraço, tá, gente? Tchau, bom almoço e nos vemos daqui a pouquinho. Um abração. Abraço.